Estamos de volta, lembrando que hoje conversamos sobre um projeto do vereador Mário Manfro, que pretende obrigar os hospitais de Porto Alegre a contarem com odontologistas nas UTIs. Bom, no primeiro bloco terminamos o primeiro bloco, vereador, falando sobre a questão de que o projeto já foi aprovado no Senado. E daí o senhor comentou que isso pode ser um argumento para ajudar a passar o projeto aqui na Câmara também. Eu queria perguntar para o senhor se existe essa necessidade, já tendo o Senado aprovado, por que os municípios também precisam fazer esse projeto? Porque Campo Grande também teve um projeto semelhante. Olha, muitas vezes os projetos são aprovados, né, em nível federal e não são executados. Então, eu acho que se nós aprovarmos em nível municipal e fizermos a devida pressão, fizermos o devido movimento para que realmente sejam implantados. Uma coisa é aprovar o projeto e depois não acontecer a implantação do projeto em si. Nós temos N exemplos nesse sentido, né? E acho muito importante ressaltar esse projeto, quando eu protocolei esse projeto, para ver muitas vezes o desconhecimento das pessoas. Quando eu protocolei esse projeto, uma semana mais ou menos após eu ter protocolado, um colega teu, jornalista, quando eu digo isso eu quero dizer uma pessoa esclarecida, né, ou que pelo menos deveria ser esclarecida, fez eu não vou citar o nome dele aqui porque citei na tribuna, porque aí eu fiquei muito bravo, citei na tribuna, citei inclusive o órgão de imprensa que ele trabalhava. Mas ele fez uma relação dos projetos que ele julgava absurdos. Então ele colocou alguns projetos que realmente eu também julgo. E dentre eles ele colocou esse projeto. Ele colocou esse projeto em um outro projeto, que não é de minha autoria, também relacionado à odontologia, que eu não tenho autorização do meu colega, tenho certeza que ele não ficaria bravo, mas não vou falar por uma questão de ética, que esse projeto falava da odontologia na gestante. E ele listou, junto com outros projetos realmente jocosos, absurdos ou até risíveis, vamos dizer assim, porque surge, tu sabe, tu trabalha aqui, tu sabe. E ele listou esses dois. Então, essa nossa luta, acho que das pessoas notarem, verem a importância da odontologia, que ficou muito tempo relegada, como eu disse, a um plano secundário, e só se lembram muitas vezes, porque Porto Alegre é a cidade de sorriso, eu sempre digo isso. É a cidade de sorriso dos desdentados, porque vai nas comunidades mais carentes, é um absurdo o que tu vê. Só quem vai realmente vê o grau de dificuldade, vê um adolescente sem os dois centrais. E eu pergunto a quem está nos ouvindo, a nós aqui mesmo, nós sem os dois centrais eu tenho certeza que não sairíamos de casa. Quanto mais em buscar um emprego. A autoestima fica onde? Então tudo isso tem que ser resgatado. Por isso, talvez eu pudesse ficar, e durante um tempo eu disse para o Luiz Afonso, que é o nosso diretor legislativo, eu protocolei esse projeto e pedi para ele dar um tempo, porque eu sabia que estava tramitando em nível federal. Mas depois eu pensei, não, quanto mais barulho, vamos dizer assim, se fizer, quanto mais se ressaltar a importância disso, melhor. E se não tivesse feito, por exemplo, nós não estaremos aqui agora, né, divulgando para a população de Porto Alegre a importância desse projeto. Certo, doutor. O senhor que conhece o ambiente médico tem propriedade para dizer que esse projeto não é um absurdo, como foi comentado. Não, certamente que não. É uma necessidade. Volto ao início da entrevista. A gente tem que trabalhar de uma maneira interdisciplinar. Isso é um avanço, é uma necessidade. Vai melhorar a qualidade do atendimento, vai diminuir e impactar nos custos, diminuir as complicações. Então, sem dúvida, tem que ser estudado, tem que se estabelecer uma comissão multidisciplinar, estudar, ver os
os detalhes, a implementação. Isso é claro que é um projeto que tem que ser amadurecido, mas com certeza tem toda a procedência totalmente, absolutamente consistente o projeto. Certo. Quem os senhores acham que poderia estar presente nessa comissão para avaliar como ele deve funcionar? Médicos, odontologistas? Eu, de minha parte, acho que toda essa equipe multidisciplinar, a equipe de saúde do hospital, acho que, claro, dentistas, médicos, a própria enfermagem, nutrição. Nutrição tem tudo muito a ver com a própria mastigação, deglutição. Toda essa equipe e o gerenciamento do hospital. Como é que isso ia ser feito? Eu, por exemplo, proponho o projeto e preciso deste conhecimento do dia a dia do hospital. Eu preciso saber como isso funciona para poder, quem sabe, aprimorar o projeto. Através de uma emenda, através de negociações com o próprio Poder Executivo. O importante não é o projeto, quem é o autor, como foi, como ele foi construído. Acho que o importante é que isso traga realmente, vamos dizer assim, a melhora na saúde da população de Porto Alegre que nós todos esperamos que possa trazer. Certo, doutor. E certamente os gestores de saúde também, lá do próprio hospital. Quer dizer, se tem a parte técnica e a parte de gestão. Acho que assim não pode ser uma coisa arbitrária. É uma situação que tem que ser estudada em todos os seus aspectos, amadurecido. E certamente tem que ter gestores aí nessa situação, nessa comissão. Não é? Certo. O senhor tem uma ideia de quanto, de repente, essa medida de implantar os odontólogos dentro da UTI impactaria no quadro funcional financeiramente para o hospital? É uma das perguntas que eu realmente não saberia te responder e realmente veio ao encontro do que o doutor Eduardo falou. Realmente a gestão do hospital teria que estar junto, né, para ver o quanto isso iria impactar. Claro que no hospital público, acho que não iria impactar muito, porque no hospital público, como eu disse, a lista de espera, a contratação de alguns cirurgiões dentistas, acredito que isso não seria também tão relevante, né? E já tem a estrutura, já tem o salário, já tem tudo isso dentro E no hospital público, o próprio profissional poderia, quem sabe, ficar em regime de plantão, atendendo os casos que eu me referi anteriormente, não só nas CTIs, mas daqui a pouco, uma pulpite, os casos referentes à odontologia. Certo, ele poderia trabalhar em outros setores do hospital. Exatamente. Certo, como o senhor falou, existe essa lista de espera, não haveria uma necessidade então urgente de um concurso público para contratar esse tipo de profissional? Não. Foi realizado o concurso público não faz muito tempo e então ainda ele está em vigor, né? Ele está vigorando. Então seria apenas a utilização desses profissionais que prestaram o concurso. Certo. A questão do investimento nessa questão de novos funcionários trabalharem, novo setor de trabalho, ela acabaria sendo também dá para dizer que acabaria sendo uma economia, porque deixaria de ser gasto em prevenção e não em remediação, né? Justamente isso nós acreditamos que o custo seja menor que o benefício, né? Na relação custo-benefício, eu acredito que o benefício seja bem maior que o custo e se nós tivermos assim um tempo menor, aí falando mais na esfera pública, né? Se nós tivermos um tempo menor de internação, mais rápido liberaremos o leito, mais pessoas serão atendidas e menos remédios serão gastos, enfim. Acho que isso falando no setor público. Setor privado, realmente eu já tenho essa dificuldade de saber, assim, em termos orçamentários, como isso refletiria para o gestor. Certo, doutor. Queria que o senhor contribuísse também. Não, acho que, como foi colocado, isso é um projeto piloto, é uma semente, não? O objetivo é o bom atendimento, a melhora da qualidade.
Agora tem que ser estudado em termos de gestão, se é uma equipe que vai ficar de sobreaviso, se é uma equipe que vai ficar 24 horas. Tem que ver a execuibilidade desse projeto. Não? Agora, certamente, no seu bojo, na sua essência, ela é um avanço. A maneira de implementar é que tem que ser discutido, tem que ser amadurecido, respeitar todas as esferas que trabalham nessa situação, ouvir todo mundo. Acho que não pode ser uma coisa arbitrária, como qualquer coisa. Senão, a própria contradição da arbitrariedade já implode o projeto. Não é? Então, assim, é um projeto que tem que ser amadurecido, tem que ter a contribuição de todas as pessoas que vão trabalhar nessa situação, somando esforços e inteligência para ter uma boa conclusão, uma boa continuidade e uma implementação séria, contínua e perene. Certo, vereador. Dá para dizer que é uma visão preventiva da saúde, né? Porque muitos especialistas, médicos, dizem que o problema do Brasil é que não se gasta em prevenção, não se investe em prevenção e daí depois tem que colher os problemas disso pagando muito no tratamento. Queria que o senhor falasse a respeito dessa questão. Não, realmente, prevenir uma infecção, né, vai sair mais barato do que curar essa infecção. Né? E isso falando matéria econômica, sem falar na saúde, né, que é o mais importante. É muito melhor eu não ter a prevenção, a doença, a pneumonia, a cardiopatia, porque foi prevenida, do que tê-la e enfrentar todo o tratamento. Né? Então, isso em termos de saúde, em termos econômicos, é uma grande verdade. Acho que ainda se investe muito pouco em prevenção, tem que realmente se investir mais. A equipe de saúde da família vem ao encontro desse projeto, acho que está ajudando bastante isso. E insisto, a equipe de saúde da família também, e essa é uma promessa e até onde eu sei está sendo implementada, cada equipe de saúde da família agora vai contar realmente com uma equipe de saúde bucal. É isso que eu ia lhe perguntar, se já existe, então ainda não existe. Não, ele já as próximas equipes de saúde da família já contemplam a saúde bucal. Certo. O seu projeto prevê que essa medida, se aprovada, deve ser colocada em prática 120 dias após a sanção, a aprovação, né? É um tempo bom para os hospitais se adaptarem? Dá tempo? Olha, eu acho que isso é pós-sanção, né? Se for sancionado, isso já, como nós dissemos diversas vezes aqui, vai ser amplamente discutido. Né? Esse não é um projeto que eu estou pedindo, por exemplo, urgência. Eu não estou pedindo o artigo 180, eu quero que passe pelas comissões, eu quero que seja amplamente discutido. Se tiver que fazer audiência pública, vamos fazer. Então, no momento que ele for sancionado, sim, acho que, porque já houve toda uma discussão, já houve todo um preparo, e aí sim, acho que seria um prazo razoável. Certo. Em que situação o projeto está atualmente na casa? Não, como eu tinha te dito antes, eu tinha pedido à diretoria legislativa que desse um tempo e agora ele vai para as comissões. Vai para as comissões. Vai para as comissões, a primeira a Constituição de Justiça. Certo. O senhor já teve algum retorno dos vereadores que já tiveram conhecimento do projeto? Só informalmente, falando com colegas, eu digo, é o feeling, é o que eu tinha te falado antes, todos os que eu falei até agora, favoráveis. Certo. Tem uma ideia de quando que deve entrar em votação? Esse ano ainda chega, segundo semestre? Eu acredito que esse ano ainda, né? Claro que isso depende muito das comissões, né? Vai depender de cada relator das comissões, de quanto tempo isso vai ficar com a relatoria de cada uma das comissões, mas eu acredito que esse ano ainda deve tempo hábil. Certo. Agora eu queria que o senhor comentasse sobre algum outro projeto seu que está tramitando aqui na casa também, no espaço que eu deixo para o senhor comentar. Olha, eu tenho um projeto que é um projeto de indicação, um projeto indicativo para o Poder Executivo, que é simplesmente, como é que eu vou dizer, colocar o que já existe no Estado e na própria União,
que é o estrangeiro residente no Brasil com a sua condição de regularidade, regularizada, que ele possa prestar concurso público, que ele possa exercer uma função pública, porque no Estado isso já existe. E eu encontrei pessoalmente eu achei que no município também já tivesse isso já solucionado, regularizado. E eu encontrei dentro do meu círculo de amigos, eu tenho um amigo meu que é uruguaio, que é casado no Brasil, ele tem 2 filhos brasileiros, ele tá acho que há quase 30 anos no Brasil, se já não tiver 30 anos no Brasil. Está com um processo de naturalização agora que se iniciou há pouco tempo, mas ele foi prestar um concurso público e aí informaram ele que o concurso público municipal, que ele não poderia por ser uruguaio. E aí ele me colocou isso, eu fui pesquisar, vi que no Estado isso já é possível, na União isso já é possível. E aí, conversando com o Poder Executivo, como a iniciativa tem que ser do Poder Executivo, nós vamos fazer esse processo de indicação para que venha de lá para cá esse projeto, para que seja aprovado. Uma questão de isonomia, né? Pessoas, claro, com toda a situação regular no Brasil, pagam impostos no Brasil, vivem no Brasil, enfim, tem toda a sua vida estabilizada aqui. Então, nada mais justo que eles possam ter os mesmos direitos também que nós brasileiros. Essa indicação já foi protocolada? Foi protocolada. Já está protocolada. Deve ir a plenário provavelmente na semana que vem. Certo. Agora deixo o espaço para os senhores deixarem uma consideração final. Vou começar pelo doutor, a respeito do projeto que a gente conversou durante o programa. Eu faço, além de dar meus parabéns ao Dr. Mário pela excelente iniciativa, eu espero que esse projeto seja aprovado e que passe por todas as suas fases, que seja implantado com sucesso, com a colaboração de todas as pessoas envolvidas e que todos tenham a consciência que isso é um ganho social, um ganho para a saúde, um ganho para a saúde pública. E eu, mais uma vez, dou os parabéns ao Dr. Mário. Certo, vereador. Então, suas considerações finais. Primeiro, agradecer o espaço, agradecer ao doutor Pitan, que é um excelente médico, isso dispensa comentário, e um excelente amigo. E dizer que realmente vamos esperar a tramitação desse projeto. Acho que ele tem que ser bastante discutido. Quanto mais discutido ele for, melhor. Podemos fazer audiência pública, eu não tenho pressa na aprovação, quero deixar isso bem claro. Eu quero que ele seja amplamente discutido e que seja implementado de uma maneira correta, uma maneira que depois não tenha retrocesso e que beneficie a população de Porto Alegre. Às vezes a gente pode pensar, mas é uma reivindicação, é um projeto classista, é um projeto, a odontologia não. E também foi um dos motivos que eu fiz questão de trazer um profissional da área médica, um médico, para que corrobore a necessidade. E intensivistas, pessoas que hoje ainda atuam, né, nas CTIs, todas as pessoas que eu entrei em contato foi unanimidade. É um projeto que realmente vem a favor da saúde, enfim, que é o mais importante. Certo, então muito obrigado pela presença dos senhores aqui no programa. Obrigado a você também que nos acompanha em casa. O TV Câmara Entrevista volta na semana que vem. Até lá!